Josué 24:15. Eu sei que você já sabe decor, mas vamos lá. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses a que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos ler todos juntos essa parte final, no 3? 1, 2, 3. Eu, porém... Mais uma vez. Eu, porém... serviremos ao Senhor. Amém? Queridos, nós estamos neste mês potencializando a nossa vida, na nossa relação com Deus e com a nossa família. O que estamos fazendo, ou o que estamos potencializando, nada mais é do que aquilo que tem que ser o nosso cotidiano, né? Nosso dia a dia. Não seria só o mês de maio, na realidade é pouco que a gente faz ainda no mês de maio, né? E deveria ser uma constante, todos os dias, todos os meses, o ano todo e a vida toda. Mas a gente sabe que com tantas e tantas e tantas demandas, a gente também acaba tendo tantos focos, tantas correrias, tantos desafios, um mundo hoje bastante agitado, e não é fácil a gente ter uma agenda que está dirigida para algo e manter aquela agenda, não é fácil. E hoje a gente quer pensar um pouco em cima desta expressão de Josué, que é tão poderosa, né? Tão forte, tão decidida, e que com certeza tem inúmeras lições para nós, muito mais do que aquilo, inclusive, que a gente vai conseguir pensar um pouco aqui nessa noite. Antes disso, vamos orar em cima desta questão, queridos, desse posicionamento de Josué. Não sei como você está, não sei como está a sua família, não sei como que você tem convivido com a sua família, mas agora é um bom momento para você orar em cima desta oração de Josué e abençoar a sua família. Pai, neste momento nós queremos mais uma vez engrandecer o Teu nome, glorificar o Teu nome, porque o Senhor está neste lugar e nos trouxe para este lugar. O Senhor sabe como cada família está, como cada um está aqui, o que precisamos melhorar, o que precisamos como necessidades, e sabe, Senhor, aonde estão os problemas que muitas vezes a gente não enxerga, ou a gente enxerga e procrastina, e que a gente precisa, Espírito Santo, do Teu despertar, que o Senhor esteja trazendo sensibilidade espiritual, que a gente esteja sensível à Tua palavra e que a gente coloque em prática a Tua palavra. Tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que cega, tudo aquilo que distorce a Tua palavra, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E que a Tua palavra tenha livre acesso a partir de mim, pois ela é infinitamente maior do que eu, Pai. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos e a Tua palavra é quem estará agindo, fazendo em mim e em nós que estamos aqui. Tenha liberdade, opera, traduz, interpreta, fala a cada coração, toca, convence, porque só o Senhor pode fazer todas essas coisas. Precisamos de Ti, em cada família, em cada casa, em nome de Jesus. Amém? Queridos, essa passagem bíblica é praticamente Josué finalizando já o seu ministério, suas últimas palavras, ele está praticamente terminando aqui. Nós conhecemos Josué como um homem que sempre viveu ao lado de Moisés e que foi então o escolhido para continuar um ministério nesta envergadura, desta dimensão, continuar o ministério de Moisés. E ele viveu muita coisa com Moisés.
Viveu muita coisa antes e também viveu muita coisa com Moisés e depois o seu ministério. E esse homem resolve dar uma última palavra para aquela nação, para aquele povo de Deus. E ele faz um relatório, se você volta aqui no capítulo de número 24, você vai ver que ele faz um rápido resumo, em poucas palavras, desses praticamente 40 anos onde eles andaram pelo deserto, e até um pouco mais ainda, lembrando de onde eles saíram. Então ele resume aqui em poucas palavras para trazer isso à memória deles. E aqui ele finaliza, no verso de número 14 e 15, o posicionamento que ele convida o povo para ter e qual era o posicionamento de vida dele. E é sobre isso que a gente quer pensar um pouquinho com vocês aqui nessa noite. Lembrando que na semana passada nós tivemos aqui o pastor Pedro Noia, que falou em Eclesiastes capítulo 4, 9 e 12, né? E todos nós lembramos bem de todos os tópicos, né? Vou pegar minha cola aqui. Ganhar, levantar, esquentar e resistir. São as marcas que ele deixou no nosso coração, porque andando junto nós precisamos ter essas características e estar reforçando isso. Então, a primeira expressão, como nós dissemos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Próximo, eu quero pensar com vocês, pode jogar o próximo, querido. Na responsabilidade, no posicionamento, no discernimento, tudo isso com o resultado numa transmissão. Então, rapidamente, eu quero pensar com você o que está dentro desse texto em cima destas expressões, o que precisamos ter. E a primeira coisa que nós queremos conversar aqui nessa noite é sobre a responsabilidade que enxergamos nesse texto. Queridos, Josué poderia, quem sabe, terminar o seu ministério encarregando uma outra pessoa e até mesmo passando o bastão e dizendo, olha, já fiz o que eu tinha que fazer e agora é com vocês, vocês se virem. Mas o que a gente vê é que ele entende que ele tinha uma responsabilidade com a família dele e que isso também estava atrelado a derramar isso sobre as outras pessoas, a jorrar isso sobre as outras pessoas, a transmitir isso para a multidão, para aquele povo que servia ao Senhor. Ele entendeu a sua responsabilidade, ele entendeu que isso também fazia parte do seu ministério. Talvez se fôssemos pensar, se ele fizesse ali uma enquete dizendo, digam como é que foi o meu ministério, deem uma nota para mim, coloquem lá algumas estrelas, coloquem um joinha, fala alguma coisa, como que foi o meu ministério. Provavelmente ele teria boas notas, seria bem avaliado, quem sabe seria uma pessoa de 5 estrelas, mas ele não estava só preocupado com isso. Ele também estava querendo deixar um legado ali naquele lugar. Ele entendeu a sua responsabilidade. Às vezes, queridos, o problema de uma família é que ninguém quer assumir a responsabilidade. O que todos nós gostamos e queremos é de usufruir e, de preferência, algo bom. A gente gosta disso. Agora, quando fala em responsabilidade, sempre é uma coisa que parece que não é tão fácil. E a gente pode falar isso de diversas maneiras, mas eu vou citar uma, por exemplo, que das tantas e tantas experiências que a gente tem na vida. Por exemplo, futebol, de vez em quando a gente tem a nossa organização. A gente poderia falar de trabalho, a gente poderia falar de um monte de coisa, mas é uma coisa assim que você olha e pensa assim, futebol é uma coisa fácil, né? Reunir um monte de pessoas e ir lá e jogar e brincar. Se não tiver alguém ali que organize, que fale, eu vou lançar uma lista, eu vou convidar pessoas, não vai acontecer. E se você for pensar na sua célula lá, se não tiver alguém movimentando a sua célula, é capaz de nem ter célula naquela semana. Se não tiver alguém que está lá, muitas vezes, não sei se acontece só na minha, né? Na minha eu jogo na célula alguma coisa e depois eu vou no particular ainda chamar as pessoas. Eu jogo, falo, mando lá, ó, pessoal, vai ter um, sei lá, um caldo no dia tal. E aí depois eu vou lá, ó,
espera um pouquinho, dou um tempo para ver se alguém vai responder, se alguém falar alguma coisa. Aí ninguém fala nada, eu vou lá no particular de um por um, o pessoal participa lá, fala o que você vai levar e tal, aí o pessoal parece que resolve todos lá. Então isso acontece inclusive no futebol. Imagine, queridos, dentro da nossa casa, imagine na família, no nosso núcleo. Às vezes parece que um fica entendendo que a responsabilidade é do outro e a coisa não vai. Próximo. Não, deixa ali mesmo, volta ali. Famílias onde alguém se levanta com coragem para assumir a responsabilidade são edificadas sobre a rocha e têm um futuro abençoado. Se a gente toma a nossa posição, queridos, com toda certeza, aqueles que estão ao nosso redor serão abençoados. E o futuro é logo ali, tá? E o futuro é bom, e o futuro é agradável, e quem está escrevendo esse futuro é o Senhor, amém? Em segundo lugar, queridos, posicionamento. Pode jogar próximo. Posicionamento. O modo como você se posiciona revela quem você é e influencia silenciosamente quem está ao seu redor. Às vezes, queridos, nós ficamos dentro de uma casa, dentro de um ambiente, dentro de uma família, a primeira pessoa que precisa se posicionar é o homem, principalmente naquilo que é dever dele. Mas de alguma forma indireta, e nesse momento, nesse cenário, nesse momento da história, Josué entendia o seu papel. E não tinha nem como pensar. Hoje ainda de alguma maneira a gente entende que algumas coisas são papéis da esposa, alguns são dos filhos, algum é do marido, e a gente vai desenhando esses papéis. Mas nesse momento era muito mais forte ainda do que hoje a figura do homem. No entanto, queridos, nós vamos ver na Bíblia um momento onde quando a mulher se posiciona, também é salvação até para a sua família. E a gente consegue ver também quando um filho se posiciona, a gente vê isso na palavra de Deus, estamos falando de algo de mais de 2000 anos atrás. Mas se a gente pensar nisso hoje, nós sabemos que o primeiro a se posicionar, com toda certeza, é o homem. O que não significa dizer que o homem é a única pessoa que precisa tomar a sua posição. Afinal de contas, num ambiente onde muitas vezes o homem não toma a sua posição, quem vai ter que tomar a sua posição? É a esposa. E às vezes pode ser que seja o filho. O que Josué está dizendo aqui, ele diz, a posição dele está dizendo, eu e a minha casa, qual que é a posição? Serviremos ao Senhor. Essa é a posição da qual eu estou tratando, da qual eu estou falando aqui. Às vezes nós pensamos em tantas outras posições necessárias, mas tudo começa pela definição de quem nós servimos ou não servimos. E o posicionamento aqui é servir a Deus. Isso pode começar e deveria começar pelo homem. Muitas vezes vemos isso começando pelas mulheres, parece que é mais comum às vezes, e muitas vezes também vemos filhos começando. O importante é que alguém se posicione. Famílias onde tem uma pessoa posicionada em servir a Deus, são famílias que têm esperança. São famílias que têm um futuro promissor. São famílias em quem o seu futuro está guardado no Senhor. Agora, se alguém não se posiciona em servir a Deus, não é justificativa para que eu não tome a minha posição. Eu não sei você, mas na minha casa eu fui o primeiro a servir a Deus. Eu fui o primeiro a aceitar a Jesus como meu único e suficiente Salvador. É o primeiro posicionamento que o texto está nos convidando, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E servir ao Senhor, em primeira instância, é dizer, eu sou servo e Ele é meu Senhor. A minha vida é dele. Eu sei que para nossa compreensão é difícil entender essa compreensão de Senhor nos dias atuais. Está cada vez mais difícil a própria relação
empregado e patrão, imagine a relação Senhor de lá daquele momento que nós estamos falando. Mas aqui, queridos, no contexto, é gente que a vida do servo, nada é dele. O Senhor tem poder absoluto sobre o servo. Naquele momento, quem sabe, você poderia ficar preocupado com o caráter do Senhor. Para quem que esse servo entregaria a vida, ou de quem era a vida deste servo? Mas nós estamos falando do Senhor dos senhores, do maravilhoso, daquele que ama, daquele que é misericordioso, daquele que derrama a sua graça, do melhor Senhor, o incomparável Senhor. E para este Senhor, pelo menos a relação de entrega absoluta, de entrega total, é o primeiro passo. E esse primeiro passo na minha casa fui eu que dei. Mas existem famílias onde às vezes a esposa é a primeira, e existem famílias que às vezes o marido é o primeiro, e existem famílias, e assim vai indo. No entanto, indiferente de quem seja, alguém tem que tomar essa posição. Alguém precisa, às vezes, a gente às vezes aconselha pessoas, ou conversa com pessoas, ou ouve pessoas, e as pessoas até falam do seu amor por Deus, da sua vontade de servir a Deus, do seu desejo de estar na casa de Deus, e depois começa a falar, mas é que o meu cônjuge, mas é que os meus filhos, mas é que sempre tem um porém, um alguém que parece que é a trava. E aí é onde as pessoas se escondem, porque elas não se posicionam. E essa falta de posicionamento parece que só acontece aonde? Na igreja. Porque ela não vai fazer isso, né, no trabalho. Ela não vai fazer isso com os estudos, ela não vai fazer isso com praticamente nada da vida. Se alguém precisa estudar, se alguém precisa trabalhar, se alguém precisa fazer alguma dessas coisas, ele vai fazer indiferente das dificuldades que se apresentem. Irão aparecer dificuldades e não serão poucas. A gente poderia citar, por exemplo, agora que já estamos bem longe, fica melhor ainda, né? Da gente falar do tempo da pandemia. A pandemia estava empurrando todo mundo para dentro de casa. As pessoas, para a igreja, então, chegou um momento que se abriu as portas da igreja, você poderia estar na igreja, mas tinha que ficar à distância, tinha que estar de máscara, mas já poderia estar na igreja. Mas muita gente não vinha mesmo assim para a igreja. E se você encontrasse ele no dia a dia, ele dizia, não, é por causa da pandemia. Mas de vez em quando você encontrava ele no mercado, encontrava ele na rua, encontrava ele andando, encontrava em outro lugar, ele trabalhava, e às vezes trabalhava até. E é interessante como a gente não percebe que a gente faz essa distinção, e que existe um posicionamento. Então, uma das coisas que a gente precisa reforçar também, queridos, é que não posicionar-se é um posicionamento. Não tomar uma decisão é o seu posicionamento. Você pode estar duvidoso, pode estar temeroso, pode estar pensando, é um posicionamento. E esse posicionamento está gerando alguma coisa a partir da sua casa. Josué entende isso, por isso ele toma o seu posicionamento. Ele diz, começa nele, ele não diz a minha família, ele não diz que a minha tribo, ele não diz nós, ele diz eu, ele começa nele. Qual é o seu posicionamento? A partir do seu posicionamento, muita coisa pode mudar. Inclusive, Josué entendeu que a sua família poderia mudar a partir do seu posicionamento. Eu não sei como está você, eu não sei como está o seu cônjuge, eu não sei como estão os seus filhos, mas tenha certeza de uma coisa: o seu posicionamento pode inflamar a vida deles, abençoar a vida deles. Você é referência para eles. Nosso posicionamento pode mudar circunstâncias. A minha família não tinha perspectiva alguma de futuro, nenhuma. Quem olhava para a minha família, se não era a pior do bairro, era uma das piores do bairro. Não havia possibilidade de futuro para a minha família. Mas a partir do momento em que começamos a posicionar, começou comigo, e isso foi inflamando os outros, hoje a gente vê uma família em dimensões que eu olho e falo, só Deus para fazer isso. Só Deus para fazer isso. Não existe situação impossível. Para Deus, não. Você pode estar aqui dizendo, não é nada fácil. Eu te garanto, se posicione, Deus vai mudar a história da sua família. Deus vai abençoar de uma maneira a sua família, que outros serão abençoados.
Esse foi o após? Você já mandou outro? Volta um antes só para que eu lembre aqui se você mandou um antes. Posicionamento, sim, próximo. Aí. Servir a Deus é a nossa posição, e deste lugar nunca sair, e fazer de tudo por isso. Quando nós nos decidimos a se posicionar em servir a Deus, tenha certeza também de uma coisa: você terá combates, embates, você terá provas e dificuldades. Inclusive, no que não se tem, né? Qualquer posição que você tenha nessa vida, as dificuldades virão. Parece que a única posição na vida que ela é mais flexível a seguir ou não, é a minha vida com Deus, é a nossa vida com Deus. Porque a gente às vezes parece muito mais resistente e resiliente para outras coisas. Porque em tudo que fazemos tem desafio. Em tudo que fazemos, nós vamos ter dificuldades. Amanhã você vai entrar em uma empresa, não vai ser fácil no começo. Ainda mais se for uma área nova, se for alguma coisa nova, você terá desafios e não serão poucos. Mas cabe a nós entender que esse é o nosso lugar. Então, entender que nós não temos para onde ir, já fortalece muito o nosso posicionamento firme, constante e enfrentando tudo que vier à frente. Até porque isso, logo mais à frente, a gente vai dizer aonde que isso culmina ou termina. Próximo. Discernimento. Deus nos chama não apenas para entender os porquês, mas para sermos a resposta dele aos que estão sem direção. Josué aqui, queridos, ele entende que o posicionamento dele tem reflexo. Ele entende que a partir dele, no mundo em que nós vivemos, onde as pessoas parecem que estão mais preocupadas consigo e com o seu bem-estar, ele entende que outras pessoas também dependem da posição que ele tomará. Essa falta de compreensão ou falta de discernimento faz com que a sociedade viva achando que ela é uma ilha, que ela faz e não tem nada a ver, e que não tem problema nenhum, e o que ela está fazendo só faz mal a ela. E a gente às vezes não percebe que tanto o positivo quanto o negativo está impactando até mesmo quem está próximo de nós e até outras pessoas que nos conhecem e que estão longe de nós. Hoje talvez você não perceba isso, mas na eternidade você vai ser surpreendido de quanta gente que vai dizer que foi abençoado pela sua vida. E é o tempo todo, queridos, eu ouço gente falando isso, gente testificando isso, gente sendo surpreendido com isso, dizendo: olha, uma pessoa me ligou, uma pessoa mandou uma mensagem, uma pessoa falou para mim que aquele dia que eu falei isso, aquele dia que eu fiz isso. E a maioria dessas pessoas que recebem esse feedback dizem assim: mas eu não lembro de ter feito isso, eu nem lembro quando foi que eu falei isso, eu nem lembro quando foi que eu pratiquei isso. E elas abençoaram outras pessoas. Se isso existe quando a gente faz coisas boas, não pensem que isso não existe quando a gente não faz. E eu nem estou falando de a gente fazer coisas ruins. O não fazer também é um posicionamento. Então, queridos, ter esse discernimento, ter esta clareza, com toda certeza, foi uma das coisas que fez com que Josué levantasse a voz e deixasse claro para todas as pessoas qual era o posicionamento dele de vida, qual era a definição dele de vida. Pode ter certeza que tem gente olhando para nós, tem gente olhando para você, e é isso que a gente precisa ter claro na nossa mente. Às vezes, minha esposa, nós estávamos aconselhando um casal esses dias, e aí nesse aconselhamento eles estão passando por um momento bastante difícil, mas aí ela disse uma coisa que cabe bem com o que nós estamos falando aqui. Nós tivemos algumas crises já no casamento, Deus já nos deu algumas vitórias, e em uma dessas crises, quando não havia nenhum tipo de esperança mais, a hora que
Essa parte acho que a gente nunca contou esse testemunho aqui ainda, né, amor? Mas na hora que não tinha mais jeito nenhum, a hora que um olhou para o outro e falou não dá mais, e a gente resolveu tentar uma última vez, ela disse que o que impulsionou ela foi pensar nos filhos. Ela pensou, eles serão impactados. Então, às vezes, queridos, o que impulsiona não é nem o nosso sentimento na hora, era não dá mais. Pelo menos a leitura que a gente tinha do momento é que não dava por nós, não dava mais, mas por eles vale a pena. E glória a Deus, hoje podemos segurar esse netinho maravilhoso e viver aquilo que Deus trouxe, o renovo, a reconstrução e aquilo que Deus fez. Então não deixe de ter essa clareza, essa compreensão. Tem mais gente assistindo você. Josué tem isso claro na sua mente, por isso o seu posicionamento, por isso que ele chama essa responsabilidade. E para finalizar, queridos, discernimento, pode passar. Entender de forma mais ampla a vida é o que nos leva ao nosso chamado e ao nosso propósito. Foi em cima disso que nós falamos agora. Próximo. Transmitir. O verdadeiro impacto é quando o estilo de vida celestial que vivemos ultrapassa-nos e a nossa geração ultrapassa e alcança a nossa geração, sendo transferido de forma transicional e geracional. O que Josué está dizendo aqui, que a gente poderia dividir, então, a minha posição alcança a minha casa, eu e a minha casa. E aí ele chama a responsabilidade deles, porque ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes ele já tinha dito, agora vocês tomem a posição de vocês. A posição de Josué influenciando a sua casa também era uma posição que influenciava, ou que impactava, ou que deixava como exemplo também para aquela geração. Mas não só isso, para outras gerações também. Sempre foi e sempre é o plano de Deus ir além de nós. Nós somos o início de algo. Os nossos pais foram o início de algo, mas esta obra continua, ela vai além. Deus continua salvando, Deus continua alcançando, Deus continua abençoando, Deus continua resgatando, Deus continua procurando. E Ele vai fazer isso a partir de quem? Dos que são alcançados hoje. Então a nossa responsabilidade, o nosso posicionamento familiar alcança outras famílias. Eu já perdi a conta quantas famílias a gente já testificou dos milagres que Deus fez na nossa família. E como que esse milagre, a minha família é um milagre. A minha família, eu sou um milagre, mas a minha família é um milagre de dimensões assim. Eu nem sei se é maior o meu testemunho pessoal, de onde Deus me tirou, ou se como Deus nos protegeu e nos trouxe até aqui. E isso, de alguma maneira, continua através dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E esse é o plano de Deus. O plano de Deus não é menor do que esse. E aí a gente volta para a mesma questão, queridos. A gente precisa pensar além de nós. Então esse texto ele está cheio de responsabilidades, está cheio de posicionamento, está cheio de discernimento e está cheio deste resultado final, que é transmitir este legado, este impacto que nos impactou a outras pessoas, que é o Evangelho, onde Jesus está dizendo que nós somos testemunhas dele. Então Deus faz em nós e nós testificamos para outras pessoas. Amém ou não amém? Então eu finalizo, queridos, aqui, deixando essas três situações para nós: responsabilidade, posicionamento, discernimento e transmitir tudo isso a outras pessoas. Vamos se colocar em pé? Se a gente olha para Josué, queridos, no capítulo 24, a gente vê que ele chama o povo, convoca as autoridades, os oficiais, e começa a lembrar eles de tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Ele vai dizendo como eles viviam antes, como eles prestavam culto a outros deuses,
vai dizer do Mar Vermelho, vai dizer da travessia, vai dizer das maldições que Balaão tentou lançar contra eles, vai dizer de quando eles atravessaram o Jordão e conquistaram e chegaram na terra. E no verso 13 ele diz assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram, nelas vocês moraram, e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Em outras palavras, tudo o que você tem e todas as vitórias nunca foi a sua capacidade, sempre fui eu. Quem protegeu vocês, quem alimentou vocês, quem trouxe vocês até aqui, quem deu livramento, quem deu vitória, sempre fui eu. Sempre foi Deus. E eu sei que tem muita gente aqui que pode também dizer, tanto quanto eu, ou até muito mais do que eu, que a sua família é um milagre. Você é um milagre do Senhor. O Senhor tem preservado, guardado e mantido a sua família. E aí no verso 14, depois de ele dizer isso, ele diz: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoravam da além do Eufrates no Egito, e sirvam o Senhor. Se porém não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão. Além dos desafios anteriores, ele está dizendo que eles estavam sendo convidados eles tinham 3 opções e tinham que tomar a sua decisão. Além de tudo aquilo que Deus fez, ele falou: olha, tem aqueles deuses que seus pais serviam, ou seja, ele está falando do passado, aquilo que lá, que era herança do passado. Ele está falando, ou os deuses que estão nessa terra, presente, onde vocês estão, ou o Senhor. O passado, ou os novos deuses, os deuses dessa época, os deuses desse momento, ou o único e verdadeiro Deus. Escolham a quem servir. E tem gente, às vezes, queridos, que por não estarem servindo os deuses dos seus pais, estão vivendo e interagindo com a geração de hoje, e servindo ao que tem aqui hoje, e acham que não estão servindo errado, porque já não servem mais aos deuses dos seus pais. Mas na verdade o posicionamento é único, o chamado é: escolham a Deus. Sirvam a Ele com integridade, sirvam a Ele com fidelidade. É isso que transforma, é isso que impacta as gerações, é isso que nos levará a não só vivermos tudo o que Deus tem, mas impactar esta geração que clama por Deus. A despeito de tudo que vemos, de tanto louvor, música, pregação e tanta opção de Deus, tem gente procurando referências, pessoas posicionadas, pessoas que chamaram a responsabilidade, que não estão esperando do pastor, do líder, que não estão esperando de uma denominação ou de um líder político, mas que tomaram a sua posição e disseram: e é aqui que começa tudo, eu sirvo ao Senhor, eu servirei ao Senhor, indiferente do que vier, venha o que vier, passe o que passar, aconteça o que acontecer, eu não mudo a minha posição. E às vezes chega a enfermidade, eu sirvo ao Senhor. E às vezes chegam os problemas financeiros, eu continuo servindo ao Senhor. E às vezes chegam os desentendimentos familiares, e eu continuo servindo ao Senhor. E às vezes vem coisas que a gente nunca imaginou, mas eu continuo servindo ao Senhor. E a minha casa servirá ao Senhor, e a minha casa serve ao Senhor, e o seu exemplo impactará a vida deles em nome de Jesus. Amém? Vamos orar sobre isso, queridos. Essa é uma oração para nós. Renovar a aliança,
estabelecer isso de uma forma cada vez mais firme. Quando eu olho para esse texto, uma coisa que me chama a atenção é o que impede a gente às vezes de se posicionar. Quais são os desafios de posicionar? O posicionamento ele tem um preço. O posicionamento tem um preço. E às vezes a dificuldade é mais fácil deixar outro se posicionar na nossa frente, né? Alguém assumir isso antes da gente. Por isso que é difícil algumas pessoas às vezes assumir a responsabilidade, porque tem um preço, tem um desgaste. E quando a gente olha para esse texto, a gente é obrigado a pensar o seguinte: muitas coisas que estamos vivendo hoje têm reflexo direto no nosso posicionamento. Talvez aquilo que está faltando nos meus filhos, no meu cônjuge ou dentro da minha casa é exatamente pelos posicionamentos tomados ou não tomados. Por posições que eu precisava ter sido mais enérgico e às vezes ter sido mais flexível e às vezes deveria ter feito o que eu não fiz. E tudo isso é um reflexo e a gente quer terceirizar e dizer que o problema é de qualquer outra coisa, de qualquer outra pessoa. E talvez, às vezes, tem ligação direta conosco. Mas o texto nos convida a servir ao Senhor. E a resposta disso é: toda a sua casa vai ser impactada com isso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a nossa família, a partir de nós, descubra o que é o prazer de servir a Deus com fidelidade e de verdade. E que a nossa família seja impactada com isso e os nossos familiares também saibam o que é isso. Os nossos vizinhos saibam o que é isso. E todos aqueles que estiverem próximos de nós também sejam tocados por isso, em nome de Jesus. Então eu quero convidar você, que quer nesta noite também fortalecer este compromisso com Deus, a sair do seu lugar. Sair como se estivesse dizendo: eu quero sair do meu lugar para dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você vai colocar isso no presente, você não vai colocar isso nem no futuro, nem você servirá também no futuro, mas vai dizer isso hoje, aqui agora: eu e minha casa servimos ao Senhor, e esse é o meu compromisso. E eu gostaria que você fizesse isso de preferência individual. Isso vai afetar, você está com alguém aqui junto, mas eu gostaria que você tomasse esse posicionamento pessoal e individual, entendendo que esta pessoa que está ao seu lado, ou as pessoas que estão ao seu lado, elas também precisam do seu posicionamento. Amém? Então você que quer junto conosco fazer essa oração, saia do seu lugar enquanto estaremos louvando ao Senhor. Saia para um posicionamento, saia para uma aliança, saia para um renovo, saia para declarar isso sobre a sua casa, saia para profetizar isso sobre os seus familiares, saia clamando por aqueles que ainda não foram alcançados, mas que a sua vida, a sua posição, o seu jeito de ser com Deus vai impactá-los, vai abençoá-los, eles serão tocados também, em nome de Jesus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar, quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa. Cante isso.
Eu e minha casa serviremos a Todos, Deus. em nome de Jesus. Todos dentro do Eu e nosso lar minha servirão. casa Nossos familiares serviremos servirão. a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém? Primeiro posicionamento é entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus. Temos alguém para reconciliar ou aceitar Jesus aqui nessa noite? Se temos, dá um sinal com a sua mão e eu oro pela sua vida. Ou quer renovar a sua aliança com Deus? Fique à vontade e nós estaremos orando por você. Amém? Todos estão com a vida em dia com Deus. Nós vamos orar nesse momento especialmente sobre a sua aliança com Deus. A partir de você, a sua família será abençoada, mas eu quero que você firme a sua base. Você, eu não sei o que você precisa fazer de forma prática. Quem sabe é o altar da oração, quem sabe os devocionais, quem sabe ler mais a palavra, evangelizar mais, jejuar mais, quem sabe às vezes ser mais temperante, mais benigno, mais manso, os frutos do Espírito estarem jorrando mais. Eu não sei, mas o Espírito Santo agora vai revelar isso ao seu coração, ao nosso coração, e pode ter certeza, você influenciará não só essa geração, mas outras gerações também serão abençoadas a partir da sua vida. Pai, nós queremos entrar na Tua presença em adoração. Tu és santo, Tu és justo, Tu és bom, Tu és benigno, Tu és eterno. Nós Te adoramos, Senhor Deus. Te louvamos também por nos trazer aqui nesta noite, por receber o nosso culto de adoração. Obrigado, Senhor. Obrigado por cuidar de nós, por nos dar saúde. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa casa. Obrigado pela nossa família, Senhor. E também quero Te pedir perdão. Perdão, Senhor, quando julgo meu esposo, meus filhos, e eu mesma não sondo o meu coração. Peço perdão, Senhor, pelos meus irmãos também, que certamente o Senhor traz agora à memória, ao coração, aquilo do que eles precisam se arrepender. Te louvamos, Espírito Santo, por trabalhar em nós, porque é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós te pedimos, assim como o salmista, no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos e o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nos ajuda a melhorarmos, Senhor, nos ajuda a melhorarmos enquanto cônjuge, enquanto pais, enquanto servos do Senhor. Nos ajuda a melhorar, Senhor, para que sejamos igreja que louva o Teu nome, para que possamos, Senhor, fazer o nosso papel de forma que a sociedade possa querer também fazer igual. Senhor, nos perdoa quando falhamos, Senhor. Nos perdoa e nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática o Teu ensinamento e a fazermos assim como a Tua palavra diz, assim é que ensinam a lei e os profetas. Façam aos outros aquilo que vocês querem que façam a vocês. Senhor, que possamos começar lá na nossa casa, que possamos começar com as crianças, Senhor, tratando com respeito, com educação, tratando o nosso cônjuge com honra. Nos ajuda, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, e nos dá graça, porque é a Tua graça que nos capacita a vencermos a nós mesmos e a vivermos de uma forma justa nesta presente era, de forma que Te louve, como diz Teu servo Tito 2, e o verso 13. Obrigado, Senhor, por nos corrigir. Obrigado por trabalhar em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que flui neste lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos convence, que trabalha em nosso coração, para que possamos ser cada vez mais Teus representantes nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Repita comigo: eu e a minha casa servimos ao Senhor com integridade e com fidelidade. Eu e a minha casa servimos ao Senhor
com integridade e com fidelidade. Está perto da pessoa que está perto de você, pode dar um abraço, abençoá-la, em nome de Jesus. Diga: você e a sua casa são abençoados. Será pelo abençoada, Senhor, abençoados minha pelo Senhor, descendência, abençoados pelo Senhor. Frutificará a sua presença com bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa Amém. serviremos a Deus. Glória a Deus. Vamos encerrar orando, queridos. Vamos ficar de pé para a gente orar. Agora, eu gostaria de desafiar você, bater no seu peito assim, bate no seu peito. E fala assim: no que depender de mim, batendo no seu peito, no que depender de mim, a minha casa, a minha família será uma bênção. Isso é posicionamento. E depende, uma pessoa determinada pode mudar a história da família, da geração. Então, no que depender de mim, a minha casa, a minha família vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar, feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado pela confronto do Senhor conosco, e realmente o Senhor quer fazer algo novo na nossa casa e quer começar em nós. Ó Deus, há uma responsabilidade em nós, seja o esposo, seja a esposa, seja o filho, uma pessoa que se dispõe, assim como Josué se dispôs. Ó Deus, ele pôde falar no final: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Que nós possamos falar isso sempre, ó Deus, começando por nós, no nosso coração, as nossas atitudes, o nosso jeito de tratar, a nossa forma de falar, de agir, o nosso testemunho. Isso pode transformar a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, em nome do Senhor Jesus. Então, abençoe a vida e a família de cada um, Pai, nesse mês que nós estamos focados na família, mas durante todo o ano, novidades possam acontecer em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Um último recado, um último aviso: segunda-feira os homens e os diáconos vão estar no Monte Horebe. Então, homens, começa por você aí fazer algo pela sua casa e a sua família. Amém? Deus abençoe, uma boa noite de sono.